Tem um assunto que eu queria falar com vocês há um tempão e não encontrava o momento. Aí eu assisti um vídeo do Transmissão 108X, um canal que eu recomendo. Canal que eu tenho vontade de fazer um react, que ele fez um vídeo maravilhoso sobre uma breve história galáctica. Vale a pena assistir. E aí ele falou da magia, num dos vídeos do canal dele, ele falou sobre a diferença entre magia e arte, falando da degeneração da magia para a arte, né? Os magos atualmente são os artistas, e a arte, ela sempre serviu para falar direto com as nossas emoções, né? O teatro grego, ele era uma forma terapêutica para o povo, porque ele encenava a arte dramática, encenava as emoções vividas pelos reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, e aquilo então passava a emoção para a audiência se divertia, ria, chorava. Então, a arte é uma maneira de você falar com as emoções e tocar as emoções é algo que pode ser muito curativo, se for consciente, mas se for inconsciente, pode ser muito doentio também. E aí ele fez a relação entre o marketing, né? O marketing pensa muito na imagem, no que vai falar, no sabor, para te vender as coisas. Então, toca você pela emoção. Então, ele deu o exemplo ótimo, que foi o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, para começar, a propaganda que ela faz é para te dar sede. Depois que te dá sede, convence você a beber a Coca-Cola pelo cheiro, por tudo que é emocional, né? Menos pela nutrição, pelo elemento nutritivo ou não nutritivo que tem na bebida. Então, assim, nós, para a nossa vida, queremos muita ciência, muita descrição, muita comprovação. Mas quando nós vamos comprar as coisas, a gente não tem ciência de nada, descrição de nada e comprovação de nada. A gente pode ser absolutamente contra a mão de obra escrava, mas se vai comprar uma canga indiana, você é convencido pela beleza, pelo uso, pela estética, mas não sabe da onde veio aquele tecido e com que tipo de serviço de mãos trabalhadoras que fizeram aquele tecido. Muitas vezes mãos escravas, justamente você que ao comprar uma canga indiana queria sentar e meditar em cima dela. Então, a maneira como a magia se degenerou na arte e no marketing, que pega você pelas emoções, fura o seu racional, né? Passa o seu racional sem fronteiras, vai direto no teu inconsciente e te convence, você compra coisas que você nem precisava comprar, né? Então, essa é a degeneração da magia. Mas o que eu queria trazer hoje aqui é uma outra visão da magia. E, claro, com o auxílio luxuoso do tarô. Vamos saber se magia ou biotecnologia. Então, eu vou rodar a vinheta e aguardo você para a gente falar sobre isso. Bom, ninguém para falar melhor de magia, para a gente entender melhor de magia, do que o mago do tarô. O mago do tarô, como a própria palavra diz, é aquele que entende de magia ou que é o aprendiz da magia terrena, né? O mago, ele é o louco que representa a centelha divina que encarnou sobre a face da terra e, portanto, ele se transformou de um louco num mago. Agora, ele tem os instrumentos que se materializam no momento em que ele encarna, no fogo, no ar, na água e na terra, que é a moeda. Esses quatro elementos aqui, eles são os elementos, os instrumentos que o mago, ou seja, nós encarnados sobre a face da terra, podemos fazer. E nós, que somos os seres humanos, podemos ligar o céu à terra através do uso desses instrumentos. Então, a nossa magia é uma magia de criador, né? A gente veio aqui criar coisas, a gente veio aqui tirar as coisas do nada e fazê-las aparecerem, manifestarem. Só que, como tudo aqui sobre a face da Terra se passa de, de um modo de câmera
muito lenta, né? Aparentemente, a gente não faz as coisas aparecerem do nada, né? Aparentemente, a gente tem um trabalho danado para manifestar alguma coisa. Porém, toda a manifestação, toda a magia, né, ela é trazida do mundo das ideias para o mundo da matéria. Então a gente vê tudo sobre a face da Terra que foi criado para nos dar mais conforto, a casa, o carro, o carrinho de compras, o supermercado, as comidas preservadas, enlatadas para poderem ser armazenadas, né? O sistema de esgoto, de limpeza d'água, tudo isso é um ato de magia. Por quê? Porque a gente traz do mundo das ideias, representado pelo fogo, planeja, calcula, representado pela espada, né? Se encanta, percebe o uso, gosta do uso, serve, aquilo que nós criamos serve para o nosso maior conforto, para o nosso prazer, e transformamos isso então em objetos, em matéria. Então, essa é a magia do mago. Só que essa magia, esses instrumentos, esses elementos, eles se manifestam em múltiplas dimensões. E por falar em dimensões, nós conhecemos aqui muito bem as dimensões das ondas encantadas. As dimensões das ondas encantadas são quatro, e elas podem muito bem estar ali também como um desdobramento desses quatro elementos do mago. Por exemplo, nós temos a dimensão do pulsar do tempo. O pulsar do tempo é aquele que sincroniza todas as coisas. Então, eu posso considerar que algo manifestado é algo que já sincronizou o fogo das ideias, o planejamento do ar, o gosto por aquilo que estamos, o gosto ou o serviço por aquilo que estamos criando e a matéria criada propriamente dita, num pulsar de uma quarta dimensão. Reuniu as outras três dimensões e manifestou numa quarta dimensão. Eu posso entender, por exemplo, que o pulsar da vida é a vida que está em tempo todo ali disponível para ser usada, como se fosse o elemento fogo das ideias. Né? Ter ideia é algo do fogo, do mundo das possibilidades, sempre disponível para entrar em processo de manifestação. Eu posso entender que o pulsar dos sentidos é o pulsar das emoções, que estão sempre aí dando sentido àquela criação que a gente está imaginando, que a gente está planejando que é bom para nós. E o pulsar da mente é o pulsar da mente racional propriamente dita, da espada, né? Aquela que planeja, calcula, aquela que tem os instrumentos aqui, que sabe usar os instrumentos da realidade material para planejar aquela manifestação. Eu também posso desdobrar esses quatro elementos nas quatro inteligências básicas, né? Eu tenho fogo, que é a inteligência criativa, o mundo das ideias, o mundo da onde parte aquilo que ainda não existe. Eu tenho uma ideia do nada, do fogo, do espírito, e aí eu posso então, a partir daí, criar alguma coisa. A inteligência física orgânica dos sistemas da Terra, que está aqui disponível toda aqui funcionando com o seu calor, com a sua água, com o seu ar, né? A argila preparada para poder então se transformar também em matéria. Né? Eu posso ter também a inteligência emocional comparada ao pulsar dos sentidos e também a taça do mago que representa a água, as nossas emoções, as águas universais, aquela que dá para a gente aquilo que a gente gosta, faz com que a gente use a nossa inteligência da busca pelo prazer, pela alegria, né, pela vida. E tem também a mente, a inteligência mental intelectual, que é relacionada à espada do mago, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de planejar, de ler, de escrever, de se comunicar. Eu também posso ter um outro desdobramento nessa leitura e encontrar os quatro pontos cardeais. O leste com a energia do fogo, da criação, do masculino. O oeste com a energia da terra, do feminino, que reúne tudo para parir, né, algo, para transformar uma ideia num objeto. Eu tenho o sul das águas universais,
e tem o norte do ar dos nossos ancestrais. Então, a magia é, na verdade, o uso da biotecnologia, da tecnologia da vida. A tecnologia da vida na terceira e na quarta dimensões. Se eu considerar a dimensão do tempo como aquela dimensão que sincroniza tudo para que as coisas se manifestem. Nós podemos achar que as oportunidades surgem da nossa vida, né, por merecimento ou não surgem por castigo, mas, na verdade, todas as oportunidades que surgem na nossa vida nasceram com uma intenção, com uma ideia, com um desejo, com um planejamento e até que essas vibrações todas que a gente cria através do que a gente quer, do que a gente pensa e do que a gente sente, se manifestam na nossa realidade. Se não por objetos efetivamente criados na quarta dimensão, por oportunidades que se abrem na nossa vida. Então, quando a gente está pensando, quando a gente está querendo, quando a gente está sentindo, quando a gente está realizando na nossa mente uma ideia, nós estamos fazendo magia, utilizando da biotecnologia, da tecnologia da vida. Medita sobre isso. O problema, no nosso caso aqui, da magia pessoal, nesse processo de autoconhecimento para autorrealização que a gente trabalha aqui no canal, é que para as nossas próprias, para a nossa própria autorrealização, para as coisas que a gente quer manifestar na nossa vida, é muito fraco esse processo de manifestação. Porque a gente até pode conseguir sonhar, quando conseguiu sonhar, para além do tamanho da sua conta bancária, né? Que eu já repeti várias vezes aqui, das experiências nefastas que eu tenho com pessoas que eu digo, qual é o seu sonho? E ela, não posso sonhar porque eu não tenho dinheiro para isso. Bom, então quando você finalmente consegue se libertar e entender que a sua imaginação é livre, é gratuita, é dom divino, aí você sonha. Aí você sonha, você gosta do que você sonha, mas na hora de, né, dar requinte de detalhes, de planejar com a sua mente racional, aí as contas que você tem que pagar atravessam a sua rotina, as demandas, as coisas que você tem que cumprir, o seu trabalho, a cozinha, a escola, o carro, e você então, aquele sonho se pluf, né, desaparece igual nuvem que se desfaz no ar. E essa magia não acontece. Então, por isso que às vezes a gente tem que fazer cartinha, né? Faz cartinha de final do ano, faz cartinha no eclipse, faz cartinha do que você quer se livrar, faz cartinha do que você quer conquistar, que é para ajudar você a manter o foco. Então, quando a gente faz aqueles rituais, né? Acende uma vela, o fogo. Enquanto a vela está queimando, você está ali com a sua atenção colocada na intenção do pedido, da imaginação, do sonho que você quer. Então, aquela vela, aquele fogo sustenta a sua atenção no teu sonho. Aí você põe um copo d'água, que é para representar as águas, né? O mago sabe, um bom mago, uma boa maga, uma boa bruxa, sabe que a água representa ali os sentimentos, né? Então você põe a água ali, os cristais que representam a terra, a memória da terra. Então põe os cristais para representar ali a concretização daquilo que você vai realizar. Uma faca ou um incenso para representar o ar, a faca para os tarólogos que sabem que a espada representa o ar, ou o incenso para representar o ar, né? O ar que vai levar para o mundo espiritual aquele seu pedido, assim como a chama da vela. Então, esses instrumentos da magia são simplesmente instrumentos que ajudam a nossa ideia a se manter focada na realização. E cada um desses elementos lembra e mantém vivo na memória a importância do sonhar, do sentir, do pensar e do realizar na sua mente aquilo que você quer. Então, assim, por isso que a lei da atração não funciona, porque a lei da atração as pessoas acham que é para ficar ali, né, pensando ou repetindo como um mantra: eu tenho, eu sou, eu tenho, eu sou. Desde que você sinta, já se sinta dono do que quer que você queira ter,
Desde que você vibre com alegria, como se já tivesse aquilo que você está querendo ter. Desde que você mantenha vivo na sua memória e na sua emoção aquela sensação de ter, seja lá o que for que você esteja querendo ter. Desde que você tenha clareza do que é que você está querendo ter, para quê, né? O que vai trazer para você de benefício isso que você quer tanto. Então, esses quatro elementos, o pensar nos benefícios, o sentir-se dono já do que quer que você queira ter, a água, né? A imaginação, que é a realização na sua mente daquela visualização completa do que quer que você queira ter, e a sustentação dessa ideia, o fogo, são os quatro elementos que fazem com que realmente, com o tempo, isso venha a se manifestar. Então, qual é o grande barato da magia proposta pela lei do tempo, né, e o seu encantamento? É que de 13 em 13 dias, em cada onda encantada, a gente vai trabalhando a nossa atenção, a nossa ideia, o fogo, o nosso sentimento, a nossa vibração, o nosso conhecimento, a nossa compreensão, o ar, né, o nosso sentimento, a nossa vibração, a água, a ideia, a intenção, o fogo, e mantendo na nossa mente, na nossa essa realidade, essa plasmando, né, o que seria o elemento terra no nível da nossa mente, plasmando essa realidade com as qualidades que cada uma das ondas encantadas vai nos ajudando a plasmar. Então, até o 10º tom, a gente manifesta todo aquele exercício de criação do 1 que atrai, do 2 que polariza, do 3 que estabiliza, do 4 que dá forma, do 5 que testa essa forma, do 6 que dá ritmo, do 7 que inspira, né, que traz a emoção, a inspiração, a canalização, do 8 que dá a forma do infinito, que começa a jogar com os dois mundos, dentro e fora, do 9 que dá o tom solar, que dá aquela iluminação, a ideia, até o 10 que manifesta. Depois, no 11º tom espectral, libera, 12º universaliza, distribui, e o 13º transcende, entrega para o universo, porque a vida é parceira. Então, a magia, quando a gente olha para o mago e vê que ele tem um braço apontado para o céu e outro braço apontando para a terra, é bom a gente lembrar do enlaçador de mundos, porque são dois mundos. O mundo das ideias não é o mundo da Terra. O mundo da Terra é onde se manifesta, mas não necessariamente aonde se produz. Nós fomos aculturados numa cultura de exploração do trabalho dentro de um ganho de capital, de dinheiro, aonde a gente tem que produzir as coisas aqui. Isso nos amputa do mundo espiritual. Por isso que a gente está vivendo essa realidade bárbara, porque a gente deixou de se encantar, deixou de frequentar o reino da imaginação e deixou de contar com esse mundo espiritual que é de onde a realidade se manifesta. Então, a grande magia é o uso da biotecnologia. É preciso pensar, é preciso sustentar, é preciso ter essa ideia, ter essa criatividade, é preciso sustentar essa ideia com o prazer de tê-la, com o gosto de tê-la, é preciso planejar, idealizar na nossa mente, visualizar na nossa mente essa ideia e plasmar isso na sustentação dessa ideia e da sensação de se já ter vivo dentro de nós aquilo que a gente quer manifestar. Então, a magia, na verdade, é uma grande biotecnologia que as instituições se apropriaram, uma vez que tiraram de nós o encantamento, e as instituições se apropriaram desse conhecimento de encantar, né, os seres humanos através desses elementos, mas para vender coisas para nós. Então,
a gente trabalha duro naquilo que a gente não gosta para ganhar dinheiro para comprar coisas que a gente não precisa. Então, vamos embora se apropriar dessa nossa biotecnologia, vamos embora sonhar com aquilo que você quiser para você. Você merece, você é um filho de Deus puro e perfeito, você é uma filha de Deus pura e perfeita. E a Terra é o paraíso para nós, crianças terrestres, deixarmos de ser enterráqueos, né, com essa cara enterrada na Terra, para sermos terráqueos, crianças felizes no paraíso terrestre. Se você chegou até aqui e gostou do que ouviu, eu peço a gentileza de deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube saiba que este é um conteúdo interessante. Se desejar, compartilhe. Pode ser útil para outras pessoas saber disso. E, se desejar seguir as leituras dos boletins galácticos, o processo de autoconhecimento oferecido por esse canal, se inscreve e aciona o sininho. Muita gratidão, uma honra ter você aqui. Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você.